Boa tarde a todos. Agradecer a Karina pelo convite, também a vocês todos pela presença. A gente vai falar um pouquinho sobre as emergências médicas em odontologia. As emergências médicas, inicialmente, elas assustam um pouco, né? A gente fica com medo, até por nossa formação, de como o dentista e o atendente são formados, né? E qual a capacitação que tem para essas situações de emergência. Eu comparo muito as emergências médicas, a gente está numa estrada deserta à noite com um pneu furado do carro, né? E se eu estou nessa situação e eu tenho um celular que eu aviso onde eu estou, eu desço do carro, abro o porta-mala, tenho um step, tenho um equipamento para trocar o pneu, troco o pneu e sigo adiante, isso é uma coisa tranquila. Agora, se eu não tenho um acesso a uma fonte externa, se eu não tenho o equipamento, se eu não sei fazer, você está frente a um problema muito grande. Então, as emergências vão acontecer da mesma forma. Eu tenho que ter ajuda externa, eu tenho que ter equipamentos no meu consultório e eu tenho que saber o que está acontecendo e como usar esses equipamentos e medicamentos para que a gente possa passar por uma situação desagradável, mas passar de uma forma tranquila, sem que isso se torne um problema mais grave, tanto para o paciente quanto para a gente. Então, os princípios para a gente iniciar o tratamento das emergências médicas dentro de um consultório odontológico, eu tenho que ter um treinamento em suporte básico de vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é saber fazer uma massagem cardíaca, uma ventilação, de manter o paciente em estado de vida, né? Eu tenho que ter um planejamento e treinamento em táticas de socorro. O que seria isso? Por exemplo, se eu estou trabalhando dentro de uma unidade de saúde, ou se eu estou trabalhando em um consultório privado, todas essas estruturas, elas têm táticas e planejamento para casos de emergência. Então, a gente tem que se informar de como isso funcionaria e ter as nossas. Ou seja, se um paciente passa mal numa cadeira odontológica, quem é o responsável por chamar uma ambulância? Quem é o responsável por atender esse paciente? Então, isso, muito antes do problema acontecer, eu tenho que saber qual é a responsabilidade de cada um para que isso ocorra de uma forma eficiente. Eu tenho que ter acesso à ajuda externa, ou seja, eu tenho que saber para onde ligar e quem chamar num caso de emergência. Então, dentro de um serviço público, eu vou chamar o SAMU ou não? Eu estou dentro de um consultório privado, onde não é uma prioridade do SAMU, e eu vou ter que chamar uma ambulância privada, né? Então, a gente tem que ter essas noções e esse planejamento para que tudo ocorra da forma correta. Além disso, a gente tem que ter alguns kits de equipamentos e medicamentos de urgência, para que a gente possa atendê-las. A maioria das pessoas, quando eu falo de emergências médicas, elas dizem o seguinte, elas se parecem muito, né? Quando a gente vê o paciente, ele está tonto, ele está suando frio, ele está achando que vai desmaiar, ele sente ânsia de vômito, e a pessoa fica perdida, sem saber o que está acontecendo. E a gente vai perceber que tem dois fatores que são importantes para a gente saber exatamente o que fazer com este paciente. O primeiro deles é qual é o primeiro sinal de que esse paciente está caminhando para um problema, para uma emergência, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que acontece é ele ficar tonto. A gente vai ver que existem algumas situações mais frequentes onde o primeiro sinal é a perda ou a alteração de consciência. Não foi isso que aconteceu. O primeiro sinal foi ele ter dificuldade respiratória. Então, a gente vai ver que outras situações são situações de emergência onde eu tenho dificuldade respiratória, né? E a segunda, né? Então, a primeira é você ter a noção e conseguir perceber, estar prestando atenção na pessoa para que você identifique o primeiro sinal. E a segunda é uma boa anamnese. Por que eu digo isso? Então, imagine que você está com um paciente na cadeira e que ele começa a ter dificuldade para respirar, né? E eu penso que esse paciente, por exemplo, pode estar hiperventilando, né? Que é aquela pessoa que fica ansiosa e começa a respirar mais profundamente.
ou ele pode estar tendo uma crise de asma. É uma outra situação onde o primeiro sinal vai ser uma dificuldade respiratória. E você vai falar, como eu identifico uma da outra? Clinicamente, a gente não tem como identificar uma da outra. Eu vou conseguir identificar a partir da anamnese, porque um paciente saudável provavelmente está hiperventilando, enquanto que um paciente asmático, a maior probabilidade é que ele esteja tendo uma crise de asma. Então, você vai me perguntar, poxa, e se eu não tenho uma anamnese prévia ao atendimento desse paciente? Você não consegue diferenciar uma da outra. E aí você dificilmente vai conseguir também tratar esse paciente de forma adequada. Então, por isso a importância da anamnese nessa situação. Além disso, nós vamos ter que ter os sinais vitais desses pacientes. Então, frequência e ritmo cardíaco, frequência respiratória, pressão sanguínea arterial, são dados que a gente tem que ter como hábito aferir a cada consulta do paciente. Por que isso? Imaginem vocês que estou eu como paciente numa cadeira odontológica e eu começo a sentir dor de cabeça. E falo, olha, minha cabeça está doendo muito. E você resolve então aferir minha pressão arterial e você vai aferir uma pressão de 120 por 80. Você vai chegar para mim e vai falar, poxa, a pressão dela está normal. De onde está vindo essa dor de cabeça? Só que se você tivesse aferido a minha pressão na primeira consulta que eu for ao consultório ou antes de iniciar o atendimento, você veria que a minha pressão habitual é 100 por 60 e que provavelmente a minha dor de cabeça está vindo de um aumento súbito da pressão. Só que eu só tenho também como avaliar isso se eu tenho a frequência, o ritmo cardíaco e a pressão sanguínea arterial aferidas a cada momento, para que eu saiba qual é o parâmetro que eu vou usar para dizer se esse paciente está com uma pressão mais alta ou esse paciente está com uma pressão mais baixa do que a inicial. Né? Uma outra coisa importante que a gente tem que ter noção dentro do atendimento de emergências médicas é qual é a classificação de risco do meu paciente. Ou seja, eu sei que alguns pacientes têm mais risco à complicação do que outros. E isso a gente deve avaliar antes do início do atendimento desses pacientes. A classificação de risco que a gente usa hoje é a classificação da Associação Americana de Anestesiologia, que ela classifica os pacientes de 1 a 6. Então, é ASA, o nome da classificação, e eu classifico ASA 1, ASA 2, ASA 3, né? Sendo que ASA 1 é um paciente normal, saudável. Tá? Nesse ASA 1 não se incluem pacientes fumantes. Pacientes fumantes, apesar deles poderem teoricamente estar saudáveis, eles se enquadram no ASA 2. Os pacientes ASA 2 são pacientes com doenças sistêmicas leves a moderadas. Nisso eu vou incluir o quê? Por exemplo, um hipertenso controlado, um diabético controlado, uma pessoa com insuficiência cardíaca que esteja sob tratamento e estável, um asmático estável, são pacientes ASA 2. Os pacientes ASA 3 são os pacientes com doença sistêmica grave, mas não incapacitante. O que significa isso? São aquelas pessoas que estão com uma doença, essa doença não está controlada, mas elas estão conseguindo seguir com a sua vida normalmente. Então, a gente vira e mexe, a gente topa com esses pacientes no ambulatório, né? São aqueles hipertensos que você afere a pressão e está lá em 170, a pessoa está trabalhando, está indo no seu consultório, está fazendo o seu atendimento, mas ela não tem a doença de base controlada. Então, isso é um ASA 3. O ASA 4 é um paciente com doença sistêmica grave, que é uma ameaça à vida, que é um paciente que é um diabético ou quase em coma diabético, um hipertenso grave. Né? O ASA 5 é um paciente moribundo, que a gente não espera que sobreviva. E esses, tanto o ASA 4 como o ASA 5, eram pacientes raros da gente ver dentro do atendimento odontológico. Mas desde que a gente viu a odontologia hospitalar crescendo, esses pacientes se tornaram mais frequentes dentro do atendimento e é que a gente tem que englobar eles também na forma de como vão ser atendidos, né? São geralmente pacientes que a gente vai ter dentro de nível hospitalar. E o ASA 6 é um paciente com morte cerebral,
que está sendo mantido vivo só para doação de órgãos. Tá? Dentro dessa classificação, é extremamente importante para o dentista no dia a dia diferenciar o paciente asa 2 do asa 3. A grande questão dessa classificação é essa diferenciação. Por quê? Porque tanto em relação ao número de complicações, como numa questão legal, o paciente asa 1 e asa 2, eles podem ser atendidos em âmbito ambulatorial, sob anestesia local. E o paciente asa 3, ele não deve ser atendido ambulatorialmente. Então, o paciente asa 3, que é aquele hipertenso descontrolado, que é o diabético descontrolado, que é o paciente que tem asma que não está sob controle, ele é um paciente onde está indicado o atendimento dele a nível hospitalar, se necessário, ou então a estabilização da doença para depois a realização do atendimento odontológico. Então é importante que a gente faça essa diferenciação para que você evite algumas complicações que são evitáveis dentro do consultório. A gente fala um pouquinho sobre os equipamentos, os medicamentos que são necessários. Então, de longe, o primeiro equipamento que a gente tem que ter dentro de um consultório é um esfingo e um esteto, para que eles possam para que você possa ter a aferição da pressão arterial. Como a gente falou, ela é essencial para que a gente possa controlar essas emergências dentro de um consultório e até para preveni-las. Né? Nós realizamos uma pesquisa aqui na faculdade, num TCC, né, que a aluna foi aos consultórios odontológicos de Vitória avaliando quais equipamentos de urgência e emergência que eles possuíam. E a gente chegou a um dado de 60% dos dentistas de Vitória, não foi da Grande Vitória, né, era só de Vitória, não terem um esfingo esteto dentro do consultório. Ou seja, eles não só não teriam como aferir a pressão arterial do seu paciente num caso de emergência, como não aferiam de rotina, que é o que deve acontecer. Tá? As seringas também são equipamentos que, se a gente vai aplicar medicações, eu tenho que ter agulhas e seringas dentro do consultório. O glicosímetro, que é esse equipamento, ele não é essencial, ele é uma forma de você controlar o nível de glicose do paciente. Ele não é estritamente necessário, ele tem uma margem de erro, né? Chega a 10% de erro. Se ele fosse tão bom quanto um exame de sangue, ele substituiria o exame de sangue, né? Mas não é isso que a gente vê. Ele tem uma certa margem de erro. A bomba de oxigênio, ela é muito boa, né? Ela te ajuda na maioria dos casos. São poucos os casos de emergências médicas onde você não pode usar o oxigênio. Que me vem à cabeça inicialmente só um AVE, né, um acidente vascular encefálico, que seria contraindicado o uso de oxigênio. Em todos os outros tipos de complicação a gente pode usá-lo e normalmente com um benefício muito grande. É um equipamento barato que tem uma utilização muito grande. O seguinte é um oxímetro de pulso. O oxímetro de pulso, ele afere o nível do oxigênio periférico, ou seja, quando a pessoa começa a ter dificuldade respiratória. Ele não é um equipamento essencial, ele só é obrigatório se você vai lidar com sedação. Isso porque tanto a sedação oral, com medicações, como os barbitúricos, como o óxido nitroso, eles geram uma depressão respiratória que deve ser controlada por oxímetro. Além disso, eu tenho as máscaras para respirar, para fazer a ventilação. Então, são duas máscaras aqui que vocês estão vendo. Essa primeira, ela não é descartável, ela é autoclavável. Ela tem uma partezinha que faz com que o ar entre, mas que o líquido da boca do paciente, ou seja, sangue ou saliva, ele não volte para a sua boca. Já a outra é uma máscara descartável, ela também possui esse sistema que permite a entrada do ar, mas não permite a troca de líquidos. Mas ela, diferente da primeira, ela não veda, você vai ter que vedar com a mão.
Aí você vai falar, poxa, mas eu não posso fazer um boca a boca? A gente acredita que, e é o que as normas de biossegurança ditam, né? Se eu estou no meio da rua, num acidente automobilístico, e tiver que fazer uma ventilação no paciente, aceita-se que se faça boca a boca. Agora, se eu estou dentro de um ambiente de saúde, espera-se que você tenha os equipamentos de biossegurança necessários para os atendimentos. Essa máscara descartável, ela é bem barata, né? Hoje em dia ela deve estar uns R$10, não mais que isso, e não tem validade. Então, eu brinco, digo que você vai comprar uma, botar na gaveta, e se tudo der certo, quando você aposentar, você joga ela no lixo, né? Então, vale a pena a gente ter esse tipo de equipamento. Esse aqui em cima é um abocate. O abocate é uma agulha que é usada frequentemente em hospitais para manter veias. Então, ele tem uma parte metálica, né, que é essa aqui, e tem uma parte plástica que cobre a parte metálica, e ele, num tamanho de 14 a 18, é o instrumento que é usado para se fazer a crico, ou seja, para se conseguir uma passagem de ar no pescoço do paciente. E da mesma forma que a máscara, é algo que você pode comprar e depois guardar até que você possa jogá-lo fora. O instrumento seguinte é o ambu. O ambu também serve para ventilação. A bomba de oxigênio que eu mostrei no slide anterior, ela substitui o ambu, tá? Então, é um ou outro. O nome do ambu, na verdade, é respirador manual artificial. O nome ambu é uma marca, é igual Bombril, né? Que é uma palha de aço, só que se usa o nome Bombril. E o ambu começou a ser usado da mesma forma, era uma marca, e hoje a gente chama o aparelho de ambu. Se vocês procurarem livros a respeito de suporte básico de vida, vocês vão ver frases como ambuzar o paciente. Então, além de virar marca, vira o verbo, né? Então, se usa com frequência esse nome, apesar de não ser o nome do equipamento, que é um respirador manual artificial. E eu tenho, além desses equipamentos, eu tenho medicações. Essas medicações, elas têm validade. Isso é uma coisa importante da gente prestar atenção. Toda vez que você for ter medicações para emergência dentro do seu consultório, elas têm que ser revisadas frequentemente para que se mantenham dentro da validade. A outra coisa, a maior parte dessas medicações é injetável, porque a gente quer que essas medicações tenham uma ação rápida, e se elas são injetáveis, então eu não consigo acesso facilmente a essas medicações em farmácias, né? Então, para a compra dessas medicações, eu vou procurar firmas farmacêuticas. Então, você tem diversas no estado que vendem para hospitais, né? E vendem para consultórios também. Eu vou me cadastrar a uma dessas firmas. Normalmente eles vão pedir um alvará de localização, um alvará sanitário para cadastro, e a partir dali você vai conseguir acesso à compra dessas medicações sem nenhum tipo de problema, né? Então, vamos pensar um pouquinho em quais medicações a gente tem. Eu tenho o diazepam, via intramuscular. Uma das formas comerciais é o Valium. Ele vem em ampola de 2 ml, com 5 mg por ml, e é usado no controle da ansiedade ou na crise convulsiva. Logo que eu voltei da minha residência, eu dividia meu consultório com uma protesista, e ela dizia que ela ficava muito ansiosa com aquela quantidade de medicação dentro do consultório, que ela não sabia para que servia, né? Então, o que eu aconselho as pessoas é que botem etiquetas nos medicamentos. Se você acha que na situação de emergência, que na hora do perigo, na hora que você precisar usar, vai te dar um branco, então bote na capinha, esse é usado para crise convulsiva, tantos ml, né? E aí vocês vão conseguir ter uma noção melhor do que está acontecendo. A segunda medicação do nosso grupo é o midazolam. O midazolam, um dos nomes comerciais dele é o Dormonide. Ele vem com ampolas de 5 ml com 1 mg por ml.
É muito usado para sedação, ele é aquele comprimidinho que o anestesista usa antes da anestesia geral, é um pré-anestésico, né? Mas para a gente, pode ser usado também nos casos de infarto do miocárdio. O salbutamol, que é a medicação seguinte, ela não é via intramuscular, ela é um spray, né, para ser inalado, é um broncodilatador, e a gente vai usar na crise aguda de asma e no broncoespasmo. Ela é aquela bombinha do asmático. É um genérico, né, a gente sabe que cada grupo de tipos de asma e grau de asma usa medicações diferentes. O salbutamol é apenas uma opção para a gente ter dentro do consultório. O deglicose via oral, ela parece uma latinha de leite ninho, tá? É usado na hipoglicemia. Ele não é essencial da gente ter no consultório. Por quê? Porque se eu tiver um suco com muito açúcar, ou qualquer outra coisa desse tipo, eu substituo essa latinha por açúcar, tá? Uma outra medicação que a gente deve ter é a glicose, 25%. Essa não é intramuscular nem inalada, ela é intravenosa. Isso dificulta um pouco, porque apesar da injeção intravenosa não ser uma injeção difícil, ela exige uma prática diária, que se a pessoa não está habituada a fazer, ela se torna mais complicada. Mas a gente tem alternativas a ela. Se a gente for falar um pouquinho sobre hipoglicemia, eu cito as alternativas, e a gente vai usá-la quando eu tiver uma hipoglicemia, mas o paciente não tem condição de tomar açúcar, ele está inconsciente. Então, a minha opção é fazer essa glicose injetável. Um exemplo bem típico que a maioria já viu acontecer é do coma alcoólico. O coma alcoólico, ele é uma hipoglicemia que leva à inconsciência. E, normalmente, o tratamento disso é glicose na veia, né? Não tem outra opção, ela é intravenosa. A medicação seguinte é o dinitrato de isosorbida, que é o Isordil. Ele é um comprimido que a gente põe embaixo da língua, ele é sublingual, e ele é um vasodilatador periférico, então ele vai dilatar as coronárias. Então ele vai ser usado quando? Nas crises de angina e no infarto do miocárdio. Na sequência, eu vou ter a betametasona e a prometazina. A betametasona é um corticoide e a prometazina é um antihistamínico. Os dois são intramusculares e são a dupla que a gente vai usar para tentar tratar reações alérgicas moderadas, ou seja, aquelas reações alérgicas que não são ameaça à vida. Então, o corticoide entra normalmente para controlar o inchaço. Então, quando a pessoa incha o lábio, incha a pálpebra, né? Então, o corticoide vem para tratar esse edema. E a prometazina, que é um antihistamínico, age contra todas aquelas células que são precursoras da reação alérgica. Então, os dois juntos vão levar a gente a ter uma ação melhor contra a alergia. A medicação seguinte é a hidrocortisona. A hidrocortisona também é um tipo de corticoide. Aí está intravenoso, mas ele pode ser intramuscular também. Um dos nomes comerciais é o Solucortef, e ele é usado na insuficiência adrenal aguda. A insuficiência adrenal aguda é uma complicação que pode ocorrer dentro do consultório odontológico em pacientes que tomam corticoides continuamente. Então, esse paciente vai começar a ficar tonto, a ter perda de consciência, a ficar enjoado, né? E a gente associa isso ao uso contínuo do corticoide desse paciente, e a hidrocortisona é a medicação para isso. A adrenalina subcutânea é uma medicação que a gente deve ter dentro do consultório, mas lidar com ela com muito cuidado. Ela é uma medicação que salva a vida da pessoa, mas ela também mata, né? Diferente das outras, ela tem consequências um pouco mais graves. Ela vem em soluções injetáveis, de 1/1000, no caso da subcutânea. Então, essa é a subcutânea. Eu tenho ela intramuscular também. A intramuscular, ela é diluída. Então, entre uma medicação que eu tenho que diluir para usar e uma medicação que está pronta para uso, para emergências, a gente acredita que a subcutânea
é mais efetiva. E ela vai ser usada principalmente no choque anafilático. Em casos graves de asma, ela também pode ser usada. Na sequência, o ácido acetil salicílico, que é a aspirina, comprimidos de 100 mg, vai ser usado na prevenção de coágulos no infarto do miocárdio. A última da lista é o hidróxido de alumínio, é usado em intoxicação aguda por flúor, que é algo que raramente a gente vê nos dias de hoje. Então, o que é importante? Então, eu tenho que ter equipamentos, eu tenho que ter medicações, eu tenho que saber usá-las. Então, inicialmente, para que a gente possa usar essas medicações, eu tenho que saber aplicá-las. Eu tenho que saber as técnicas de administração desses fármacos. Como a gente viu, a maioria das medicações indicadas em emergências médicas, ela vai ter uma aplicação intramuscular. Então, a forma da gente fazer uma medicação intramuscular, ela pode ser subcutânea, ela pode ser no braço, no deltoide, ela pode ser no glúteo, ela pode ser no lateral da coxa. Além da forma intramuscular, eu vou ter a aplicação subcutânea, que para nós, nas emergências, a única medicação que vai ser aplicada dessa forma é a adrenalina, e eu posso ter a aplicação intravenosa, que para nós também a única medicação que poderia ser aplicada dessa maneira seria a glicose. Então, o nosso foco maior é na aplicação intramuscular. Tá? Então, dentro da injeção intramuscular, eu sei que os fármacos são rapidamente absorvidos, o músculo tem que ser bem desenvolvido, ele tem que ser de fácil acesso e ele deve conter grandes vasos. Como eu disse anteriormente, os mais indicados vão ser o deltoide, que é a lateral do braço, o glúteo e a região lateral da coxa. Dentro da odontologia, a gente vai perceber que o músculo de mais fácil acesso é a da lateral do braço, é o deltoide, né? Cada músculo, ele tem uma capacidade de absorver uma certa quantidade de líquido. Então, o máximo de volume injetado varia entre 5 e 7 ml, né? O glúteo, em geral, a gente consegue aplicar até 7 ml, a lateral da coxa até 5 e o do braço, né, o deltoide, ele aceita até 2 ml de líquido. 2 ml parece pouco, mas todas aquelas medicações que a gente conversou anteriormente, nenhuma delas para o tratamento de emergências vai exigir mais do que esses 2 ml. E por isso que, então, a lateral do braço constitui uma boa forma de aplicação dessas medicações. Então, em adultos, a agulha utilizada para as intramusculares é 30/7. Se a gente sabe que toda agulha de injeção, ela tem cor, né? A gente fala, poxa, é uma agulha rosa, uma agulha marrom, uma agulha laranja, né? Então, a agulha 30/7 é a agulha verde. E em crianças, a gente usa 25/7, que é a agulha azul, tá? Como que seria essa aplicação no deltoide? A injeção, o deltoide é um músculo triangular, sendo que a base dele se insere aqui no acrômio, que é o músculo do ombro, né? E o ápice no meio do braço, antes do cotovelo. E vai ser a técnica de eleição para nós em odontologia. Normalmente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de 3 a 4 dedos abaixo do acrômio, vou pinçar com o polegar e o indicador o músculo. Ali, com 90 graus, eu vou pegar a seringa em técnica primeira. Lembra da técnica primeira e técnica segunda de anestesia, que a gente usa em odontologia para anestesia? Ela vai ser usada também nessas seringas. E vou, então, penetrar em 90 graus, pegando todo o músculo, entrando até o canhão da agulha. Essas seringas são diferentes da Carpuli, elas não têm refluxo automático, então eu tenho que aspirar para ter certeza que eu não estou dentro de um vaso, e aí injetar essa medicação lentamente, tá? Esperar uns 5 segundos, retirar essa agulha e aí comprimir, tá? A injeção subcutânea, a diferença dela para a injeção intramuscular é a inclinação da agulha.
Enquanto que no músculo, eu vou pensar todo o músculo e entrar em 90 graus, na subcutânea, eu entro com o bisel voltado para cima, 45 graus, com a intenção, com uma agulha bem menor, que é aquela agulha de insulina, né? E com a intenção apenas de chegar na região abaixo da pele, né? Subcutânea. As regiões que a gente pode aplicar subcutânea, na verdade, é qualquer região abaixo da pele, mas algumas são menos doloridas e mais fácil acesso, sendo elas a lateral do braço, o abdômen e a lateral da coxa e a escápula. Normalmente, o abdômen e a lateral da coxa são usados em pessoas que se auto-aplicam, né? A insulina é uma das medicações que são usadas subcutâneas, então pessoas que usam insulina com frequência e aplicam em si mesmos, elas usam o abdômen por ser de fácil acesso. A gente está acostumado com as subcutâneas no nosso dia a dia com as vacinas, né? Então, se você pegar rubéola, hepatite, são vacinas que são feitas de forma subcutânea, normalmente na lateral do braço, a não ser em bebês. As vacinas subcutâneas em bebês são feitas na lateral da coxa. Então, se eu tenho as medicações, eu tenho os equipamentos, eu tenho o meu planejamento de emergências e eu sei aplicar essas medicações, um outro fator que é importante para mim, para que eu tenha a segurança de atender esses pacientes dentro do consultório, é o suporte básico de vida. Então, o suporte básico de vida, ele pressupõe, como o próprio nome diz, que eu vou suportar, ou seja, manter a vida de forma básica, ou seja, sem a utilização de nenhum equipamento em especial. Então, para que eu possa manter a vida, a primeira coisa que eu tenho que entender é o que leva à morte, né? Então, quando que eu considero uma pessoa morta? E aí, a maioria de vocês vai me dizer o seguinte: não, a pessoa ela é morta quando o cérebro para de funcionar, né? A morte é cerebral. Enquanto o cérebro está funcionando, essa pessoa tem a possibilidade de vida, né? Então, quando eu vou fazer um suporte básico de vida, a minha intenção é manter a pessoa com oxigênio no cérebro. Então, eu tenho que pegar o oxigênio que está no ar, esse oxigênio tem que passar pelas vias aéreas, ou seja, nariz, boca, traqueia, e chegar no pulmão. Isso eu chamo das minhas vias aéreas. Eu tenho que, esse ar tem que sair do pulmão para entrar na corrente sanguínea, que é o que eu vou chamar de ventilação ou respiração, tá? E quando esse oxigênio estiver na corrente sanguínea, ele tem que conseguir sair do sangue que está no pulmão e chegar no cérebro, o que é feito pelo batimento cardíaco e faz parte da nossa circulação. Então, para que eu tenha ou mantenha uma pessoa viva, eu vou ter que ter o quê? Vias aéreas livres, respiração e circulação, tá? O suporte básico de vida, então, ele é um protocolo, uma forma que se estuda de como fazer isso de forma efetiva. E como é que eu faço isso de forma efetiva? Então, existe um grupo que estuda esses protocolos. Normalmente, esses estudos vão de 4 em 4 anos. Né? Então, nós tivemos, por exemplo, um protocolo que foi lançado em 2006, outro foi lançado em 2010, o seguinte saiu atrasado, saiu em 2015, provavelmente em 2019 nós teremos um seguinte. E eles então vão mudando, né, a partir dessas pesquisas. Então, a gente sabe que vão havendo modificações, e por isso a necessidade da gente estar se atualizando frequentemente. Então, lá em 2006, por exemplo, a quantidade de massagens foi alterada. Em 2010, a ordem em que eram feitas as coisas foram alteradas. Já o protocolo de 2015 não teve alterações significativas, mas o de 2019 pode ter. E essas modificações vão ocorrendo porque eles vão vendo que a sobrevida desse paciente muda de acordo com o protocolo utilizado para o suporte básico. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem o que antigamente era o ABC da reanimação, sendo que A vem de airway, que é vias aéreas,
o B de breathing, que é respiração, e o C de circulation, que é circulação. Então, hoje, quando uma pessoa tem uma parada cardíaca dentro de um consultório, ou seja, ela pare de respirar e ela pare de ter batimentos cardíacos, de ter pulso, a primeira coisa que eu vou fazer nessa pessoa é massagem cardíaca. Então, eu vou pegar o tórax e comprimir esse tórax de forma que eu consiga que o sangue chegue no cérebro. Depois disso, eu vou fazer com que essa pessoa tenha vias aéreas livres. Isso eu posso fazer hiperestendendo a cabeça dessa pessoa e, a partir da hiperextensão, ventilar, ou seja, jogar ar para dentro. Então, sempre nessa ordem de primeiro massagem, depois vias aéreas, hiperextensão e depois ventilação. O sucesso desse procedimento, ele é relativo, né? Então, fora do ambiente hospitalar, o suporte básico de vida tem um 40% de chance de ser efetivo, o que é substancial, né? Vale a pena ser feito, e a gente consegue esses 40% a partir do reconhecimento precoce de que essa pessoa teve uma parada cardiorrespiratória. Quando isso acontece, você imediatamente implementar o suporte básico de vida com técnicas bastante precisas, né? E para isso eu preciso de treinamento permanente. Então, o suporte básico de vida, ele tem que ser uma continuidade dentro da nossa vida profissional. Então, existem vários cursos que são oferecidos, tanto por firmas particulares, como pelo Corpo de Bombeiros, e que a gente pode estar fazendo para ir se atualizando nessa modalidade de situação. Tá? Tendo isso em mente, ou seja, todos esses fatores estão feitos, ou seja, eu tenho um planejamento, eu sei fazer suporte básico de vida, eu tenho as medicações, eu tenho os equipamentos, eu sei aplicá-los, aí sim, a gente vai começar a pensar o que é importante, ou seja, quais são as situações que eu posso me ver frente dentro de um consultório odontológico, né? Então, lembra que eu falei que a gente vai prestar atenção no primeiro sinal. Então, eu posso dividir as emergências médicas e odontologias a partir do primeiro sinal. Então, o primeiro deles, alteração ou perda da consciência. Ou seja, a primeira coisa que aconteceu com o meu paciente é que ele ficou tonto ou desmaiou. E eu vou ter uma gama de situações que acontece isso. O segundo é dificuldades respiratórias. Ou seja, a primeira coisa que aconteceu com o meu paciente é que ele teve dificuldade para respirar. E aí eu vou ter uma gama de situações onde isso aconteceu. Esse paciente que teve dificuldade de respirar, no final ele pode desmaiar? Pode, mas não foi o primeiro sinal a perda da consciência, foi a dificuldade respiratória. Na sequência, eu tenho as dificuldades cardiovasculares, que envolvem principalmente a hipertensão, as reações alérgicas, as reações à superdosagem dos anestésicos locais e as convulsões. Bem, então vamos começar um pouquinho no primeiro, né, que é onde está a maior frequência das nossas emergências, que é a alteração ou perda de consciência. Quando eu tenho isso, ou seja, a pessoa fica tonta ou perde a consciência, eu posso estar diante das seguintes situações. Pode ser uma lipotímia ou uma síncope. A lipotímia é a complicação odontológica mais frequente em odontologia, o que é ótimo, porque ela raramente leva a complicações mais sérias, né? Na sequência, a hipoglicemia aguda. A hipoglicemia, ela tem pessoas que têm hipoglicemias como doença. Essa não é tão preocupante. A hipoglicemia mais preocupante para a gente e que pode ameaçar a vida da pessoa é a hipoglicemia do paciente diabético, né? A terceira é a hipotensão ortostática, que é algo comum, que é aquele paciente que levanta rapidamente da cadeira e tem uma queda brusca da pressão por dificuldade de retorno venoso e desmaia. Eu tenho o acidente vascular encefálico, que é o AVE, o antigo AVC, e a insuficiência adrenal aguda, que eu falei para vocês que é uma complicação que acontece em pacientes com uso contínuo de corticoide. Então,
O mais comum da gente encontrar, que tem a maior prevalência dentro das complicações odontológicas, é a lipotímia. A lipotímia é um mal-estar passageiro, ele é caracterizado por uma sensação angustiante e eminente de desfalecimento, então a pessoa acha que vai desmaiar, fica pálida, começa a suar frio, tem zumbidos no ouvido, a visão fica turva, ela raramente leva à perda da consciência e normalmente está ligada a estresse, a ansiedade, a medo, né? Então a gente vai perceber que apesar, né, tem muitos profissionais da área de saúde que consideram que a lipotímia é como se fosse um piti, mas na verdade não é, né? O paciente sente todas esses sinais, esses sintomas fisicamente, então ele não está imaginando, ele está realmente sentindo, né? Mas realmente está ligado ao medo que ele tem do dentista. Isso é um pouquinho diferente da síncope. A síncope, ela é a perda brusca da consciência. Então a pessoa não fica tonta, ela estava bem e ela desmaia de uma vez só. Isso ocorre por uma diminuição do fluxo sanguíneo e da oxigenação cerebral, tá? E pode ocorrer por várias razões. A síncope ela é mais comum em adultos jovens, raramente ela vai ocorrer em crianças. Falo que a criança, quando ela tem medo, ela grita, ela bate, ela morde, né? Ela extravasa esse medo. A pessoa que mais vai ter sintomas físicos do medo são os adultos, exatamente porque eles reprimem esse medo, eles tentam controlar esse medo. E essas lipotímias e síncopes relacionadas a ansiedades, elas são mais comuns do que as síncopes relacionadas a problemas sistêmicos, que também podem acontecer. Então, a gente tem vários tipos de síncope. Eu tenho, por exemplo, a síncope vasovagal, que é totalmente desencadeada por fatores emocionais, assim como a vasodepressora. Então, ela está ligada à ansiedade e medo. Como eu tenho a síncope, por exemplo, do seio carotídeo, ou a síncope associada à insuficiência vértebro-basilar. Todas duas, o paciente desmaia por falta de oxigenação cerebral, mas ela é física, né? E ela acontece, em geral, em pacientes idosos que já têm, por exemplo, obstruções de carótida ou qualquer problema sistêmico relacionado à vascularização cerebral. Eu tenho síncopes que são associadas a arritmias, tanto a taquicardia quanto a bradicardia, e algumas outras situações em que eu posso ter a perda de consciência. Então, como que eu vou fazer para prevenir, para não ter nem lipotímia, nem síncope dentro do meu consultório? Principalmente, avaliar o grau de ansiedade do paciente. As pessoas falam muito de condicionamento de paciente na odontopediatria, mas o condicionamento do paciente, ele é para qualquer idade. A gente entender que a pessoa está ansiosa, que ela está com medo, né? Frente a problemas sistêmicos, se esse paciente tiver alguma alteração de saúde, não hesite em consultar o médico desse paciente. Sempre vale a pena para você entender, para você aprender, para você saber as limitações e até aonde pode ir. Evite estímulos visuais. Então, a gente tem às vezes o hábito de ficar passeando com a seringa Carpulli na frente do paciente, ou mostrar a mão cheia de sangue, né? Então, evite esses estímulos, assim como expressões. Nós nos habituamos a certas expressões no dia a dia que elas, na verdade, geram ansiedade. Então, eu chegar para a pessoa que está me auxiliando e falar assim, olha, aspira porque eu não estou enxergando nada. Dá a entender para o paciente que você está agindo, você está fazendo um procedimento do qual ele não está tão tranquilo e, além disso, você não está enxergando o que você está fazendo, né? Então, isso também são coisas que são importantes da gente estar prestando atenção. Oriente sempre o seu paciente a não comparecer em jejum e, no caso de pacientes extremamente ansiosos, a gente considera o emprego de controle de ansiedade. Além disso, sempre que possível, vamos posicionar a cadeira do paciente de modo a que ele fique um pouco deitado, né? Em pacientes idosos, evitar hiperestender a cabeça hiperestendida em idosos, consequentemente, vai levar ou a tontura ou a desmaio.
A anestesia local deve ser o menos traumática possível. Se vocês forem olhar as incidências das emergências médicas dentro de consultório odontológico, vocês vão reparar que elas acontecem ou no momento da anestesia ou até 5 minutos após a anestesia. E aí você vai pensar, poxa, ela é causada pela anestesia? Não, ela não é causada pela anestesia. Ela é causada pela ansiedade que o procedimento anestésico gera, né? Então, o cuidado para que essa anestesia não tenha dor, né, é muito importante. Escolha uma solução e uma técnica anestésica que proporcione uma eficiente anestesia local, com duração e profundidade adequada. Então, não é sempre o mesmo anestésico do mesmo jeito. Então, se eu preciso de uma anestesia mais prolongada, use um anestésico que dure mais tempo. Se eu preciso de uma anestesia mais curta, use um anestésico que dure menos tempo. Isso vai fazer com que você não tenha dor no procedimento, o que é muito importante. Agora, você tendo seguido isso ou não, e tendo uma síncope, um desmaio dentro do consultório, o que eu devo fazer? Inicialmente, eu vou interromper o atendimento, remover todo o material da boca desse paciente, avaliar o grau de consciência desse paciente. Então, quando eu pego um paciente que não me responde, eu tenho que estimulá-lo. Ei, fulano, dá um tapinha de leve, né? Dá um beliscãozinho de leve. Se a pessoa responder a gente já sabe, se ela resmungar, a gente já sabe que aquilo é um grau de consciência, é baixo, mas existe consciência, né? Não deixe de conversar com o paciente ativamente. Coloque ele com os pés elevados em relação à cabeça. Então, a maioria das pessoas sai da faculdade sabendo disso, né? Aquela posição de Trendelenburg, onde os pés ficam mais altos e a cabeça mais baixa. O objetivo dessa posição é aumentar a vascularização cerebral, já que tanto a lipotímia como a síncope são consequências de uma baixa oxigenação cerebral. Lembrando que esse procedimento não serve para todas as complicações. Ele serve para aquelas que têm perda de consciência. Então, se o meu paciente está tendo uma crise de asma, se eu levantar os pés, eu piorei a situação dele, né? Então, essa posição de Trendelenburg é a posição adequada para procedimentos onde o paciente tem ou alteração ou perda de consciência. Vou proporcionar a passagem de ar. Lembra que a gente falou das vias aéreas lá no suporte básico de vida? Quando um paciente desmaia, ele relaxa toda a musculatura. Isso dá uma tendência da língua relaxar. A língua não enrola, a língua não faz nada disso, né? Isso é mito. Mas a língua relaxa. E quando ela relaxa, ela obstrui a via aérea. Então, como que eu vou fazer para liberar a via aérea de um paciente que perdeu a consciência? Ou eu viro ele de lado, que aí a língua cai para o lado, por questão de gravidade, né? Ou eu hiperestendo a cabeça dele, né? Vou então observar, ele está respirando? Ele tem pulso? Né? O pulso carotídeo é mais fácil da gente aferir do que o pulso radial, né? Então o pulso na carótida ele é mais nítido, principalmente em momentos que o paciente tem hipotensão. Então, no caso da síncope e da lipotímia, esse paciente vai respirar, ele vai ter pulso, eu só vou ter que realmente proporcionar essa passagem de ar. Então, 2, 3 minutos após esse desmaio, esse paciente vai recobrar devagarinho a consciência dele. Então, se isso não acontecer, se em 2, 3 minutos essa recuperação não acontecer, eu posso, então, solicitar um socorro médico e administrar oxigênio para esse paciente. Enquanto isso, vou estar monitorando a respiração e o pulso para que nada mais aconteça. Então, a síncope e a lipotímia vão ser entre as alterações de e perda de consciência as mais comuns. Depois disso, a complicação mais comum são as dificuldades respiratórias. Entre elas, como eu falei para vocês, eu vou ter a hiperventilação, a crise aguda de asma, o edema pulmonar agudo e a obstrução de vias aéreas por objetos estranhos. Aqui é muito fácil eu conseguir identificar uma da outra. Por quê? Porque com certeza eu vou ter uma anamnese. Então, eu sei que hiperventilar, que é aquela sensação do paciente respirar mais fundo e mais rápido, é
uma complicação que ocorre em pacientes ansiosos saudáveis, enquanto que a crise aguda de asma, ela vai ocorrer em pacientes asmáticos. E o edema pulmonar agudo vai acontecer apenas em pacientes que tiveram insuficiência cardíaca congestiva. Tá? E a quarta complicação, que é a obstrução de vias aéreas por objeto estranho, só vai acontecer se eu deixar cair algum objeto dentro da boca desse paciente. Então, entre as dificuldades respiratórias, não é complicado a gente estar diferenciando uma da outra. Né? Então, o paciente que hiperventila, ele vai começar a respirar profundamente e mais rápido. Isso faz com que a troca gasosa não ocorra de forma adequada e o paciente vai ter uma falta de CO2. É engraçado, o pessoal vai falar, faltava oxigênio? Não, eu tenho falta de CO2. Isso leva a um quadro clínico que a gente chama de alcalose respiratória. Tá? Poxa, se falta CO2, como que eu vou tratar uma hiperventilação? Uma das formas que a gente vê muito em filme, né, em televisão, é a pessoa soprar num saquinho. Porque ela vai expelir CO2 e respirar esse CO2 novamente. Então, a hiperventilação é aquela situação que a pessoa começa a ficar tonta por não conseguir respirar direito, mas que você usando um saquinho, em geral, ela vai voltar ao normal. Também, raramente, a hiperventilação vai levar a uma perda de consciência. Talvez lá no final, se você não controlar ela com o tempo, ela pode levar a uma perda de consciência. Se com o saquinho esse paciente não melhorar, uma das alternativas que a gente tem é de usar o diazepam, que é uma das medicações que estava lá na nossa lista, e ele vai tranquilizar o paciente, já que a hiperventilação é uma situação complicada por ansiedade. A crise aguda de asma já é um resultado de um paciente asmático que não tem a doença totalmente controlada ou que descontrola na cadeira por ansiedade ou medo. Tá? Nesse caso da crise aguda de asma, qual é a minha primeira atitude? O uso do broncodilatador. Então, botar o paciente sentado, diferente da situação da síncope da lipotímia, onde eu levantava as pernas e abaixava a cabeça, aqui é o contrário. Esse paciente vai sentar e ficar de forma que ele consiga respirar bem e usar o broncodilatador. A crise aguda de asma, diferente da hiperventilação, ela pode se agravar a ponto de eu ter que chamar uma ambulância. Tá? O edema pulmonar agudo, ele já é uma complicação da insuficiência cardíaca congestiva. Então, normalmente, na insuficiência cardíaca congestiva, eu tenho uma deficiência do ventrículo esquerdo, que é o ventrículo que vai receber e mandar o sangue oxigenado do pulmão para o coração e do coração para o cérebro. Né? Então, se o meu coração tem deficiência, esse sangue vai se acumulando no pulmão, criando uma secreção e uma dificuldade respiratória. Então, quando eu tenho um edema pulmonar agudo no consultório, o que eu vou enxergar nesse paciente? Ele começa a ter dificuldade para respirar, ele começa a ter uma tosse seca muito forte, tá? E nos casos mais graves, ele começa a borbulhar. Então, começa a sair saliva pela boca do paciente e essa saliva tem uma cor rósea. Por quê? Porque ela está manchada de sangue, que é o sangue que está se acumulando no pulmão e não está sendo direcionado para o coração. Então, nessa situação, eu não tenho muito o que fazer com esse paciente, a não ser chamar ajuda e manter o suporte básico de vida. Ou seja, vias aéreas livres, ventilação e respiração. Tá? Já a obstrução de vias aéreas por objetos estranhos, a gente tem tido notícias aí nos noticiários direto, que é de pessoas que aspiram, né, objetos. Normalmente, um objeto que cai na boca de um paciente, ele é deglutido por reflexo, a pessoa fecha a glote e engole, né? Dependendo de se esse objeto é pontiagudo ou não, ele passa tranquilamente pelo estômago e intestino e vai sair,
né? A gente conhece histórias de várias pessoas que engolem provisórios, e esses provisórios saem normalmente. Se esse objeto é um pouco mais pontiagudo, ele pode causar danos no caminho, sendo mais perigosos perfuração de intestino, com peritonite, né? Infecções agudas, e podem ter que se intervir para retirá-los. Agora, se esse objeto não é engolido e sim aspirado, a gente pode acabar com uma emergência dentro do consultório. Se esse objeto é aspirado e chega até o pulmão, a gente tem uma intercorrência, mas que não se torna uma emergência. Esse paciente consegue respirar e ele é encaminhado para atendimento, para se retirar esse objeto lá de dentro. Agora, se ele aspira esse objeto e esse objeto para no meio do caminho, aí sim nós podemos ter uma emergência, porque esse paciente ele vai ter que expelir esse objeto para conseguir respirar novamente. E a forma de fazer isso é como a gente está mostrando aqui na figura, é o Heimlich, que é a técnica para se remover objetos estranhos da via aérea, que é criar uma tosse artificial, ou seja, você faz com que o paciente consiga expelir esse objeto. Essa técnica só é funcional se esse paciente não consegue tossir, porque se ele consegue tossir, não tem razão para eu criar uma técnica de tosse artificial, certo? Então, ela só vai servir para pessoas que não conseguem tossir. Aí você fala, poxa, e se o paciente tossir, o que eu faço? Nada. Você vai tentar que ele vai expelir o objeto sozinho. Tá? Uma das coisas que não se deve fazer em pacientes adultos é dar tapas nas costas desses pacientes para que eles consigam expelir o objeto, porque nessa tentativa você acaba jogando o objeto de uma área mais superior nas vias aéreas para uma área mais profunda das vias aéreas. Então, tapas nas costas é uma técnica que é aceita para crianças ou bebês, onde eu posso virá-los de cabeça para baixo e aí sim dar esse tapa nas costas para que esse objeto possa sair de acordo com a gravidade. Em adultos, é uma técnica que não se usa, que deve ser evitada. Então, as dificuldades respiratórias e as alterações de consciência são as complicações mais comuns dentro do consultório odontológico. É claro que a gente poderia ter uma gama de outras situações, que aí a gente precisaria de um pouquinho mais de tempo para estar falando sobre elas. Tá?